Olá, minha querida e meu querido, que alegria! Que alegria poder estar com você nessa quinta-feira. Hoje até não tá tão frio assim, gente. E esse estúdio, ele hoje está particularmente quente. Daqui a pouco você vai saber por quê. E eu, Lúcia Bessa, com o nosso Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento aqui na TV com DF, canal 12 da NET. Eu e você. E a nossa convidada aqui, já eu vou anunciá-la. E olha, gente, hoje, quinta-feira, é dia de Papo à Beça, segunda-feira é dia de Papo à Beça, terça-feira, quinta, quarta, sexta, todo dia é dia de Papo à Beça com você. Você que acompanha o nosso programa, você que faz o sucesso do nosso programa, você que muitas vezes escolhe, inclusive, quem a gente vai entrevistar e, claro, sempre opinando sobre os temas mais pulsantes, urgentes e emergentes no nosso quadrilátero candango chamado Distrito Federal. E olha, gente, na iminência das eleições que se avizinham, muitos acontecimentos têm esquentado o cenário político do Distrito Federal e deste país. E nós vamos falar sobre muitas coisas hoje aqui. E eu vou ter a honra de estar recebendo agora, já nesse instante, a nossa querida Andréia Moura. Essa mulher incrível que preside o PSDB Mulher aqui no Distrito Federal, mas ela tem várias outras funções, inclusive no PSDB Nacional. E nós vamos falar um pouquinho também sobre vários assuntos importantes. Nós vamos falar sobre a importância da mulher no cenário político, nós vamos falar sobre a voz feminina que deve ecoar ainda mais na política brasileira, nós vamos falar sobre federação, nós vamos falar sobre muitas coisas que você quer saber e que você deseja e exige de mim, enquanto capitã deste navio chamado Papo à Beça. E vocês perguntam sempre hoje. Andréia Moura vai esclarecer para todas e todos nós. Minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. É uma honra receber você aqui. Obrigada, Lúcia. A honra é minha de estar aqui com você no Papo à Beça, podendo ser o mais transparente possível dentro desse cenário político com uma maior participação da mulher. Muito obrigada, Andréia. Queridas e queridos, olha o nosso cenário político nacional. Nós temos 81 cadeiras no Senado Federal. Quantas ocupadas por mulheres? 12. Nós temos 513 cadeiras da Câmara Federal. Quantas são ocupadas por mulheres? 7. Nós temos 24 cadeiras na Câmara Legislativa. Pasmem, apenas 3 ocupadas por mulheres. Nós somos a maioria da população deste país. As mulheres também são a maioria da população do Distrito Federal. E também somos a maioria no cenário eleitoral. Nós somos a maioria dos eleitores e eleitoras deste país. E aí eu lhe pergunto, minha amiga querida, por que somos tão poucas na política, Andréia? Eu acredito que com essa nova legislação nós faremos muito mais. A política, ela ainda não é um cenário para a mulher participar, mas com o nosso trabalho, o trabalho de mulheres como você, na comunicação, trabalho como o nosso dentro do partido político, nós podemos desmistificar, né, esse medo que às vezes as mulheres têm de entrar para a política e também esclarecer que elas não precisam
estar na política só para participar do mandato eletivo, mas ela pode contribuir com as suas ideias, formando políticas públicas que realmente cheguem na casa das pessoas, que cheguem para todos. Então, Andréa, você acha que algumas mulheres têm medo de entrar para a política? E por que seria esse medo, Andréa? Olha, à frente do PSDB Mulher, depois de muitos encontros e conversas, há um grande receio, né, de algumas mulheres. Tem a questão financeira, tem a questão do apoio político. Esse ano nós recebemos, né, um reforço na lei eleitoral dos votos computados e dos recursos garantidos, né? Então eu acredito que isso vai fortalecer. E nesse processo de construção da nossa nominata, eu falo que o PSDB hoje, o PSDB Mulher do Distrito Federal, tem uma excelente nominata feminina e competitiva, né? Porque nós fomos preparando essas mulheres. Nós fomos preparando elas com formação política, com muito diálogo, com uma apresentação. Nós tivemos 3 passos de entrevistas para que elas entendessem o que é a política. Não é simplesmente chamar um nome de uma mulher atrativo para dentro do partido, mas sim esclarecer o que é a política e o que é a política partidária, para que ela tenha uma consciência e aceite participar conosco dessa vida partidária e política. Olha, André, eu reputo de extrema importância essas capacitações. Aliás, não é só importante, como é exigido que aconteça isso, não é? Não é uma faculdade do partido, não é uma faculdade das agremiações políticas. É necessário, importante, vital e indispensável que nós mulheres tenhamos esse olhar diferenciado, tenhamos esse olhar com mais responsabilidade, com mais visibilidade dos partidos políticos, para que nós tenhamos mais condição de nos jogarmos numa disputa político-partidária que todo mundo sabe que é um ambiente hegemonicamente masculino, né? E tudo isso que você está dizendo, não só toda essa capacitação, esses ensinamentos, isso faz com que nós mulheres nos sintamos, além de acolhidas pelos partidos políticos, nos sintamos em situação de equidade e de igualdade, não é verdade? Exato. Nós temos a sorte, né, dentro do PSDB, de nós caminharmos com mulheres de muito valor, de lutas antigas, né? A ex-ministra e ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius, né? Solange Jurema, procuradora, foi ministra Grandes também. Mulheres. Então elas trazem essa luta realmente de ocupação de espaços, de poder e decisão da mulher, né? Não só na política em si, com mandatos eletivos, mas também na gestão dos governos, que é onde a gente tem a caneta na mão e é onde a gente pode transformar a vida das pessoas. E dentro do PSDB, principalmente do Distrito Federal, a parceria nossa com os homens é pela igualdade, né? Dentro das metas do desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de gênero, dentro do nosso partido nós já estamos adotando isso. Inclusive as mulheres que concorrem a uma vaga, né, que hoje são pré-candidatas, elas concorrem em pé de igualdade com os homens. Lá internamente não existe quem indica ou aquele que chega com o máximo de votos possível. Lá nós acolhemos, porém todos participam de um ranking e têm metas a cumprir para mostrar que realmente eles querem fazer política e a boa política. Isso é muito importante, né? Importante quando a gente percebe que um partido político tem esse olhar, não é? Tem esse olhar de entender que nós mulheres não só somos importantes para o cenário político, como nós somos essenciais, né? Como as políticas públicas realizadas com o olhar feminino, com o olhar da mulher, acolhe mais e abrange mais as necessidades das mulheres. Exato. Eu uso muito uma forma figurativa da gente entender essa sensibilidade da mulher, é que quando a gente vê aquela mãe que precisa sair de madrugada, pega 2 ônibus, 3 ônibus para chegar no trabalho e ela não tem onde deixar o filho. E quem normalmente acolhe é a vizinha, ou da direita, ou da esquerda, ou da frente. Então a mulher tem essa sensibilidade, ela entende que aquela mulher, que a outra mulher, ela precisa de ajuda para atender, né, as necessidades daquele lar. E isso a gente traz para dentro do PSDB, essa parte humana, sensível. E essa parceria que nós temos junto com a direção partidária regional,
com o PSDB Mulher, ela é fundamental para esse crescimento, para esse fortalecimento de políticas públicas. Voltando só à questão do ranking, quando eu falo que nós participamos em pé de igualdade, a primeira colocada no ranking entre homens e mulheres é uma mulher. Né? Nós temos uma meta, temos dias de entrega de material, de conteúdo, é uma mulher. E como é que vocês tive uma grata surpresa. Como é que vocês escolhem os critérios para estar nesse ranking? O que acontece? O PSDB Mulher, o PSDB Mulher Nacional e o do DF criaram forças-tarefas no Estado de conscientização e formação política. Aqui nós temos um ciclo de formação chamado Tucanas pela Igualdade, mais mulheres na política pela igualdade. Né, tocada pelas Tucanas na igualdade, por esse corpo diretivo. E são vários ciclos de palestra. E ali a gente fala de políticas públicas sobre tudo, não só de política, mas também da importância da política na formação de políticas públicas. Na área de nutrição, né, nós fizemos já uma caminhada sobre isso. Por quê? Nutrição é importante, né? Às vezes deixa de lado. Quando nós temos os nossos filhos, né, em idade de desenvolvimento, principalmente na pré-infância, aquela criança precisa receber uma alimentação essencial para o seu desenvolvimento físico e intelectual. Quando nós preparamos as crianças dessa forma, nós teremos jovens mais saudáveis, adultos mais saudáveis, e o impacto, né, dessa prevenção já vai ser lá na saúde, né? Nós vamos ter pessoas com menos obesidade, com não diabéticos, né, pressão alta. Então você tem que tratar o ser humano, né, homem e mulher, desde a barriga da mãe, né? Começa por ali. Né? A questão da dignidade humana, que está muito esquecida aí. Pensa-se em muitas outras coisas, menos na formação integral do ser humano. Andréia, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa, um ser político como você, e um ser político partidário que você preside, eu segmento mulher dentro do PSDB, e eu me sinto muito orgulhosa e feliz em ter ao meu lado uma pessoa como você, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que se coloca à disposição para um cargo político. Aliás, você vai dizer aqui, você é pré-candidata? Eu estou nessa fila do ranking também. Eu sou pré-candidata a candidata ainda, né? De uma forma interna, nós temos várias mulheres pré-candidatas a deputada federal, a deputada distrital. Conseguimos fazer e mobilizar um grupo de mulheres muito forte, cada uma com seu valor, cada uma na sua área. E o mais impressionante, né? A gente quebra aquele tabu que mulher não apoia mulher. Pelo contrário, lá nós somos muito unidas e nós nos apoiamos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é uma mulher segurando na mão da outra mulher e assegurando que ela não vai cair. E se cair, a mão da outra, da companheira e da parceira, estará sempre segurando a mão dela. E juntas, trilhando um caminho que não é um caminho fácil. A gente sabe que o caminho da política não é um caminho fácil. Né? Mas, Andréia, nós temos algumas figuras diferentes nessa política. A legislação eleitoral para essas eleições específicas tem um quê de diferente, sim, que é a federação. Né? Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir posteriormente o que é esse Instituto da Federação, se ele é benéfico para os partidos políticos, é claro e lógico, não tenho como não perguntar, se ele também é benéfico, esse Instituto, para as mulheres que estão se colocando nessa disputa. Claro. Então, o que é a federação? Nas eleições passadas, nós tínhamos a figura da coligação partidária, né, onde os partidos se reuniam para escolher os seus cargos majoritários e proporcionais. Majoritários são os governadores e os senadores. E os proporcionais, os deputados e deputadas federais e distritais. E com a federação, o que muda nesse instituto? Não há mais essa figura da coligação para os proporcionais. Né? E a federação, ela se reúne em 2 partidos, que é o nosso caso, né? O PSDB e o Cidadania, se reuniram para, durante 4 anos, caminharem juntos com os mesmos objetivos políticos. Eita casamento, gente! 4 anos, hein? Aliás, vamos dizer assim que uma união estável, com período pré-determinado. Exato. Então nós ficaremos, né, nesses 4 anos reunidos por objetivos comuns da política, né, e de trabalho. E no proporcional, cada partido sai com os seus candidatos.
Também o número de proporcionais reduziu. Antes, quando haviam as coligações, nós sempre aumentaríamos para 42, 72, dependendo do número de partidos coligados. Dessa vez são 24. Por que 24? Porque são 24 cadeiras na Câmara Distrital. Então você pode lançar as 24 vagas, as 24 candidatos, mais um, ou seja, 25. E para federal, da mesma forma. São 8 candidatos, mais um, 9. Muito bem. Andréia, olha, e essa semana, minha amada? Essa semana nós estamos, hoje é quinta-feira, mas desde terça-feira, não é? Terça-feira à noite, quarta-feira, enfim, nós estamos aí ouvindo algumas notícias que têm nos deixado com muitas dúvidas. O PSDB federou com o partido Cidadania. Tanto um partido quanto o outro tinham candidatos ao executivo local. Amiga, como é que fica isso? Alguém tem que ceder em detrimento do outro? Como é que fica esses ajustes, esses acordos? E o que há de verdade nessas notícias que veicularam em todas as mídias, inclusive nacional, de uma crise entre o Cidadania e o PSDB em face desses dois, uma candidata e um candidato que se colocou ao governo do governo local. Eu vou fazer a narrativa dos fatos agora, né? Que não é só de terça-feira agora não, isso já vem há algum tempo. Quando o PSDB e o Cidadania, a federação, ela só pode acontecer a nível nacional, né? O partido também, ele vem de uma hierarquia, né? Nacional, no nosso caso distrital, nos outros estados, né? Estadual, e os municipais. Então, a federação, ela acontece aqui, no nacional. Os dois partidos criaram um grupo de trabalho onde eles decidiram as regras que regeriam os 4 anos dessa união estável, né? Que regeria estável. E está lá. É público. As pessoas que quiserem ter acesso, elas podem ler e saber quais são as regras do jogo. É algo que ninguém foi enganado sobre isso. E se formou esse grupo de trabalho, se formou a Federação Nacional, se formou a Federação Local, para discutir as eleições de 2022. Num primeiro momento, né, formada a Executiva Nacional, a Federação Nacional, a Federação Local, foi decidido os membros da local. Uma vez decididos os membros da local, não houve conciliação com relação à candidatura ao governo, porque o PSDB tem um pré-candidato próprio, né, ao governo do Distrito Federal, e as colocações que a gente vem acompanhando na mídia que o Cidadania queria coligar com outro partido, porque a nível de majoritária há essa coligação. Queria coligar com outro partido. E é algo tão incoerente que, se nós temos um nome dentro da federação com competitividade, com trabalho, serviço prestado, você sair de dentro de casa para apoiar uma outra pessoa, é muito incoerente, né? É uma falta de diálogo, assim, absurda. Então, houve essa divergência partidária. E o que o Estatuto da Federação prevê? Se há divergência nos estados, quem resolve é a esfera federal. Tudo dentro da lei, tudo dentro do Estatuto. Então vou ir para a federal. Aquelas regrinhas que já foram pré-estabelecidas lá atrás, quando houve a resolução da federação. Exato, beleza. Tá entendendo aí, pessoal? Tá entendendo? Qualquer dúvida, é só perguntar, ok? E quando foi terça-feira passada, não esta, quando foi terça-feira passada, como não houve um entendimento interno, porque quando não foi acatado um apoio para uma terceira via, foi colocado uma segunda questão partidária, e a Federação Nacional decidiu que não haveria uma coligação com partido externo, mas assim uma candidatura própria, e isso foi decidido por maioria dentro da Federação Nacional, né, conforme o Estatuto prevê. Certo. A divergência local resolve a nacional. Naquele momento, uma outra pessoa do Cidadania
se lançou como pré-candidata ao governo do Distrito Federal. A mesma que estava querendo apoiar outras pessoas fora do grupo da federação, né, sem um entendimento claro. Então, houve novamente uma divergência, foi dado mais uma semana para que isso se resolvesse. Os 2 nomes foram colocados, né, na mesa para todos os membros do colegiado nacional. Amiga, desculpa te interromper, mas então isso não está vindo agora, você já tem um tempo. Ah, já tem. Essa conversa já... Já tem. Tem todo um histórico, né? Então, foi tentado diálogo de todas as formas possíveis, para que não chegasse ao nacional, né? Mas não houve um acordo comum, né, daquilo. E nessa última reunião, como foi voto vencido, nós teríamos que lançar uma candidatura própria da federação, a pessoa se colocou pré-candidata. Certo. Né? A pessoa se colocou pré-candidata e a Federação Nacional entendeu que essa decisão seria esta semana, na terça-feira. Muito bem. Né, passada. E por maioria absoluta, a federação escolheu o candidato do PSDB, inclusive com o voto da senadora do Cidadania, da senadora Lisiane Gama, né, por 13 a 6 votos, né? Então nós tivemos uma grande maioria ali que votou pelo candidato do PSDB. André, a gente precisa esclarecer, e as pessoas me perguntam, quando você fala a federação, então quem votou, claro e evidente, são os integrantes dessa federação, que é o Partido Cidadania e o Partido PSDB, ok? Exato. Beleza. Exato. Então, tudo foi feito da forma legal, democrática e prevista dentro do Estatuto. Legal por quê? Porque a legislação prevê a federação. Legal por quê? Porque o Estatuto foi registrado junto ao TRE. Né? Então, não tem nada fora da legalidade. Então, tudo foi seguido conforme os próprios 2 partidos ditaram as regras lá em cima. Né? O grupo de trabalho foi composto por membros representantes dos 2 partidos. Muito bem. Né? Então, mas lá na regra estabelecida lá em cima, não determina quem vai sair como pré-candidato ao governo local. Isso não se determina. Determina-se as regras da escolha. O que acontece? As regras da escolha, mas determina, nesse caso, determinou sim, porque houve a divergência. Mas isso no segundo momento, não? Não, no segundo momento. Né? No primeiro, certo. Só, tá? No primeiro momento, a gente... Primeiro momento. É diálogo, política é a arte do diálogo. Sim, é a arte do diálogo. Primeiro momento, eu vou ver com quem eu vou federar. Exato. Com quem eu vou me unir. Com quem eu vou querer estabelecer essa união estável com prazo determinado. Exato. Né? Aí tá. No segundo momento, reúne-se a quem de direitos, advogados, as pessoas, enfim. Aquele grupo de trabalho, o grupo de trabalho GT, as regras e vão estabelecer do contrato. Vão dizer quais as cláusulas deste contrato, desta união estável. Tais e tais e tais. Exato. Né? Aí quem vai casar com quem vai ser decidido a nível local. Se houver alguma divergência, quem resolve é a Federação Nacional. Muito bem. Está no Estatuto. Quem lê sabe claramente que está no Estatuto. Tá. Mas também o que a gente tem escutado é que, em face dessa insatisfação, essa outra pessoa que a gente está falando é a deputada federal Paula Belmonte, que hoje preside o Cidadania e já está devidamente convidada, não é? E está mesmo, que nós já fizemos o convite a ela, mas ela disse, através dos seus assessores, que ela só iria se manifestar ou vir aqui ao nosso programa após uma outra reunião, enfim. Então eu quero mais uma vez deixar aqui o convite aberto à nossa querida e digna deputada federal Paula Belmonte, que preside o partido político Cidadania, para estar conosco na próxima quinta-feira, passando essa próxima, né, se assim ela o desejar, para também ter aqui o seu direito de resposta, o direito de se manifestar, né? Porque o que o Papo à Beça faz é entregar os fatos, a partir dos fatos que a gente tem visto e das coisas que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente vê, e prestar essas contas à população. Nós estamos aqui dizendo à população, olha, aconteceu tal fato, é dessa forma, e a população toma o partido, aí não é o partido político, mas toma a posição que desejar, analisa os fatos e quem vai decidir
é aquele votinho que vai ser colocado lá nas urnas, próximo, daqui a poucos dias, né? Quanto tempo mesmo, André, que nós temos? 70 dias. Pouquíssimos dias. 60 dias. Dá pouquíssimos dias, se a gente for colocar em dias úteis, então, são menos dias ainda. Logo, logo, nós estamos aí decidindo quem vai governar o nosso Distrito Federal, quem vai governar o nosso país gigantesco e necessitado de bons governantes, de boas governantes. E aí sim, quem vai determinar somos eu e você, minha amiga e meu amigo, eleitor e eleitora. Aqui está na minha mão, na sua mão, aquele ou aquela que vai decidir, que nós vamos decidir, que vai governar o nosso Distrito Federal, os nossos estados, o nosso país. E eu costumo sempre dizer que o nosso voto tem um valor enorme. Ele vale uma rua, um conjunto habitacional. Ele vale uma cidade. A vida de um filho, ele vale um né? país, ele vale vidas. Não é? Ele vale a nossa satisfação enquanto cidadão e enquanto cidadã. Minha amiga, eu espero que esse imbróglio seja resolvido da melhor maneira possível para a federação, em primeiro lugar, e em segundo lugar para a população que deseja ver uma solução o mais rápido possível, a melhor maneira possível para todas e todos, né? Nós não gostamos de ver briga. Estou falando aqui como população, como eleitora, a gente não gosta de ver briga, a gente não gosta de ver confusão, Andréia. Até porque é lamentável, né? É triste, nós, principalmente mulheres, que queremos ocupar espaço, né? Nós precisamos ser fortes, ser corajosas, né? Lutarmos pelas coisas que são justas, né, sermos modelos, exemplos para que outras também venham para a política. As futuras gerações, né, dependem disso. Como você bem falou, somos a maioria da população, somos a maioria dos eleitores. O voto decisivo está nas mãos das mulheres e a gente precisa que essas mulheres se conscientizem, que elas realmente se identifiquem, se conectem com aquele candidato ou candidata que realmente vai mudar a história da vida dela. Não é aquele que de 4 em 4 anos passa na porta, mas aquele realmente que transforma. A gente também faz um processo de conscientização que voto não tem valor, ele tem consequência, né? A gente tem visto assim atrocidades com o ser humano, com homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, né? Sem atendimento. E nós queremos uma vida melhor, uma vida digna, uma vida de qualidade, poder olhar para o nosso filho e saber que ele está em segurança, né, que ele tem educação, que ele tem saúde, né, o amor está dentro de casa. Então a gente quer sempre algo melhor. E também para os nossos idosos. Meu pai mora conosco, meu pai faz 80 anos, né? Nossa, que maravilha! Esse ano, agora em agosto. Então nessa caminhada de cuidados com ele, né, eu tenho uma rotina diária com ele, para que a política não atrapalhe, né, e nem a minha vida familiar atrapalhe o processo político. Então, de fazer as caminhadas, de comprar o pãozinho de manhã. E hoje eu percebo coisas mínimas que atrapalham até a locomoção das pessoas idosas. E em 2030 já há uma previsão, um estudo, que nós teremos mais de 500 mil da população idosa no Distrito Federal. Né, e os nossos governantes, os nossos próximos governantes, precisam estar atentos a essa população também. Sim. Tem que incluir, não é? Inclusão, respeito, dignidade. É isso que nós não pedimos, nós exigimos dos políticos, das políticas, não é? De todas as pessoas que se colocam à disposição para essa disputa, que tenham responsabilidade com a população, que saibam que o nosso Distrito Federal, ele precisa ser mais respeitoso, não é? Ele precisa ser mais inclusivo. O nosso país também precisa olhar para a população, né, e verificar que essa população está carente. Uma população faminta. Mas não é faminta só de alimentação. É faminta de uma escola pública de qualidade, de uma saúde que não escolhe quem vive e quem morre, não é? De habitação digna. Exatamente. Nós estivemos visitando a Estrutural. A Estrutural há quantos anos caminha da forma que está? É lamentável, porque ali você caminha nas ruas, quem ainda não conhece, vá fazer uma visita, né? Passe por lá. Nós caminhamos lá entre pessoas, jovens, crianças, idosos. Eles estão
com as suas casas, né? A gente pode dizer que não é uma habitação digna onde eles ficam, com esgoto a céu aberto, poeira, esse período que nós enfrentamos de seca, as crianças que têm muita doença respiratória. Então, assim, é desumano a gente ver, sem falar com a parte da fome, né? A fome mais de 200 mil pessoas no Distrito Federal mesmo faltando, e a indignação das pessoas. Isso é bom, a indignação das pessoas, isso é bom, porque vai fazer com que cada uma reflita e escolha, né, quem vai governar suas vidas nos próximos 4 anos. E eu quero, André, que você agora, para as mulheres que estão aqui nos assistindo, muitas delas acalentam sonhos, né? E muitas também acalentam sonhos de ser a líder comunitária da sua rua, né? De ser uma prefeita comunitária. Nós não temos essa figura no Distrito Federal, mas nós criamos esse termo, como prefeita comunitária, prefeitura comunitária. Muitas delas também têm esse desejo. Muitas também têm desejo de assentar na Câmara Legislativa, claro, na Câmara Federal, no Senado Federal. E é um desejo legítimo. E é um desejo legítimo de governar um Estado, governar o Distrito Federal, governar o próprio país. Muitas acalentam esse sonho. E muitas delas, André, acham que esse sonho é praticamente impossível. Então eu gostaria que você dissesse a essas mulheres que é possível. Não é fácil, possível. Mas é possível. É possível, sim. Eu, desde menina, contando um pouco da minha história, né? Eu venho de uma família simples, humilde. Minha mãe é professora, meu pai trabalhava na roça mesmo com o pai dele. Sempre foi primordial dentro da nossa casa a educação. Aos 16 anos já comecei a trabalhar também na questão da comunicação, já fazia, né, algumas outras ações, líderes de escola. Então eu cresci com sonhos, e esses sonhos são possíveis, né, tornarem-se realidade. E de toda a minha caminhada, porque a história é longa, nós vamos ter que fazer outro programa, né? Mas assim, de toda essa minha caminhada de vida, né, eu aos 18 anos eu sofri um acidente, fiquei por 2 anos sem andar, tive uma lesão medular, né? Meus filhos eu não poderia ter, mas eu tive a graça de Deus de gestar 3. Olha, né? Hoje só. são 3 filhos. Isso é um tá milagre, 22, né, amada? É um milagre. Quem acredita em milagre... E em momento nenhum desses da minha vida, né, eu me senti pequena, me vitimizei e me recolhi. Né? Eu sempre enfrentei tudo de cara. Eu sou uma mulher de fé. Então, quando eu comecei a dar os primeiros passos, como um bebê mesmo, de meses, 1 ano, né, era com o meu terço na mão. Sou católica, sou cristã, respeito todas as religiões, mas a minha fé, né, é a católica. E naqueles primeiros passos era com um terço na mão, era rezando, pedindo pelo milagre de voltar a andar de novo. Então, eu digo o seguinte, essa menina Andréia lá atrás, que foi caixa de supermercado, que no final do ano vendia roupa nas lojas, que eu estava sempre fazendo alguma coisa, minha mãe ficava incomodada, né? Mas eu estava sempre fazendo, porque eu entendo que nós temos que participar ativamente, né? E temos essa autonomia de vida. Então, aquela menina que foi caixa de supermercado, vendedora de loja, estudou, depois foi jornalista, né? Eu fui repórter, jornalista eu sou, mas eu fui repórter na antiga TV Manchete. Olha só, né? No tempo do Adolfo Bloch. Que histórico de vida, que alegria poder escutar. Né? Como todo mundo, eu trabalho para sobreviver, né? Para pagar minhas despesas, para colocar o arroz e feijão na mesa, o que está bem caro, né? Difícil, eu faço minhas compras de mercado. Difícil. Né? Então, assim, como todos... E eu trabalho, né, para sobreviver, para manter a minha família. Graças a Deus consegui, né, criar os meus filhos. Tenho um orgulho enorme dos meus filhos, né, das pessoas que eles se tornaram, pessoas humanas, né, que acolhem, que se colocam no lugar do outro, apesar do mundo tão difícil, né, que está hoje, mas os meus filhos têm esse perfil. Então, para dizer que é possível, olha, eu estou aqui sentada no Papo Bessa, com a Lúcia Bessa, mãe dos 3, as minhas gestações eram um pouco complicadas por conta desse problema na coluna, né? Tinha que ter um cuidado. O médico indicou até um aborto, eu sou contra o aborto, eu sou pela vida, né? Sou pela vida das pessoas, da mãe, do filho, né? Eu não fiz, eu segurei as minhas gestações por 9 meses, com equilíbrio, com tudo, graças a Deus deu tudo certo, né? Então as 3 crianças ali.
e fiz faculdade. Aí depois fui fazer faculdade com os 3 meninos pequenos de direito. São os colegas, né, da área também. Aí foram 5 anos, mais 1 ano e pouco de especialização em direito público, para entender melhor como funciona esse sistema de governo, de transparência, né, de tudo que acontece, porque é uma área que eu gosto, que bom. Né, a área pública. Eu acho que a gente que está na política, a gente tem que saber os nossos direitos e os nossos deveres. Então foram 5 anos ali da cadeira da faculdade, trabalhava o dia todo, né, eu trabalhava como chefe de gabinete na Câmara dos Deputados, e lá a gente só tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, no momento que eu saí, eu corria para a faculdade, nunca reprovei em matéria nenhuma, porque meus estudos eram de madrugada. Eu chegava da faculdade, eu ficava ali, naquele tempo os meninos dormiam, até as 3 da manhã estudando, depois 6 já acordava, arrumava eles, levava para a escola, ia para o trabalho e assim até fechar a faculdade. Então, hoje eu estou formada, sou jornalista, sou bacharel em Direito, eu tenho especialização em Direito Público e estou pré-candidata a deputada federal. Né? E gosto demais de política. Se não fosse candidata a pré-candidata a deputada federal, eu estaria e continuaria na política, porque é algo que movimenta e que nos dá vida. Então, se eu posso, você que está em casa pode também. É possível. Me procurem, vamos caminhar juntas, independente daquilo que você escolher, de ideologia partidária. Eu acredito, verdadeiramente, Lúcia, eu acredito que nós mulheres precisamos nos dar as mãos. E aquela que subir mais alto, que puxe a outra. Né? Não o tapete, mas que puxe a outra. Tá? Então, se eu posso, Lúcia pode, você também pode. Gente, que lindo, que lindo. Eu não tenho palminhas aqui, mas eu me sinto representada por você. Fico muito feliz por saber um pouquinho da sua história e eu tenho certeza que você, minha amiga e meu amigo, também se sensibilizou e se sentiu representada com a história dessa mulher, que é uma mulher vencedora, Andréia Moura, presidente do PSDB Mulher, dentre outras coisas, e pré-candidata a deputada federal. Minha amiga, meu amigo, o nosso programa já exauriu o tempo, mas é tão bom quando a gente conversa com uma pessoa que tem assuntos importantes para revelar para nós e compartilhar conosco, que a gente ficaria mais tempo, mas o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação, de toda lesbofobia, de toda transfobia, de toda discriminação, de todo racismo, e com muito amor no coração. Um beijo para você, minha amiga e meu amigo, e até o próximo Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de muito, muito acolhimento. Beijo.